Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Prosseguindo nossa preparação para o concurso, vamos fazer algumas observações sobre a América Latina. Eu coloquei esse título que parece bem sugestivo e é uma espécie de resumo do que a gente vai chegar à conclusão após essa apresentação. América Latina, à margem do mundo. A América Latina, então, nós seguimos esse sumário, veremos identidade e diversidade na América Latina, sua inserção na economia mundial, processo de integração, os novos arranjos políticos institucionais, ilícitos transfronteiriços e migrações populacionais. Bom, sobre identidade e diversidade, eu quero colocar o seguinte: nós, na América Latina, nós somos latinos ou somos multiculturais? Tá? A diversidade cultural ela vem ganhando força nos últimos anos. Tá? Então, governos e a sociedade extremamente preocupados com as minorias, tá? Particularmente com o reconhecimento dos direitos aos povos indígenas e aos povos afrodescendentes. Em especial destaque aos indígenas ali da Bolívia, Guatemala, Peru e México, mas em toda a América Latina essa situação ela é permanente. Tá? No Brasil, por exemplo, nós temos dezenas de reservas indígenas, áreas de proteção e preservação e envolvendo no meio ambiente e culturas originárias, né? E isso está presente. Os governos, querendo ou não, precisam atender isso daí. Agora, nós vivemos, eu acho que a gente não pode esquecer, na região que é a região mais desigual do mundo. Tá? Então, problemas não nos faltam. Né? E o fato de você ter que valorizar essas culturas originárias nos causa um problema muito maior. Tá? Então nós já temos uma pobreza extrema em grande parte dos nossos países, então a gente tem um problema adicional. Tem que se respeitar realmente, é justa a causa, é nobre, mas as condições que os países latino-americanos têm para poder solucionar, resolver ou melhorar a qualidade de vida desse pessoal são as mesmas que tem para melhorar a qualidade de vida de todos. Ou seja, é precário mesmo, né? E o que acontece é que muitas vezes os governos deixam de criar projetos geopolíticos importantes que precisam de investimento para poder preservar determinadas causas desses povos originários. E isso, de uma maneira geral, você dificulta. A causa é nobre, mas ela, sem dúvida nenhuma, dificulta o desenvolvimento econômico da América Latina. Amplia os problemas que nós já temos. É uma observação aqui é curioso, porque esses problemas são vividos em particular pela América Latina. Na Europa você não tem povos originários europeus. Os Estados Unidos têm essa coisa muito bem resolvida. Então, não, a quem interessa, né, valorizar esse tipo de concepção? Fica essa pergunta, eu não vou respondê-la. Sobre a inserção da América Latina na economia mundial. Tá? Então, eu coloquei aqui falando sobre as diretrizes internacionais do trabalho. Tá aí, a gente já conhece, mas não custa relembrar. Grande parte dos países da América Latina se caracterizam ali como subdesenvolvidos e os mesmos que estão considerados em desenvolvimento, a sua produção industrial ainda é precária se comparado aos países maiores do mundo. Então, a nossa posição na Diretriz Internacional do Trabalho ela é muito clara. Somos fornecedores de matéria-prima e de produtos industrializados mal acabados. Né? E ainda colaboramos com o pagamento de juros, royalties e outros aspectos financeiros dessa natureza. Então, por que acontece isso? Nós temos uma herança histórica, evidentemente. Né? Nós sempre fomos fornecedores de produtos agrícolas ou produtos minerais para a metrópole e, posteriormente, depois do processo de independência, as elites que atendiam a essa conjuntura, elas continuaram no poder. Nossos processos de independência foram dirigidos pelas elites dominantes que tinham as suas grandes propriedades, seus grandes interesses, que fizeram de tudo para preservar e conseguiram preservar durante, pelo menos ao longo de todo o século XIX, grande parte do século XX.
Tá? E ainda esses governos dos países posteriormente dependentes, eles continuaram sendo comandados por essas mesmas elites. Ou seja, não houve uma ideia de tentar modificar, tentar industrializar, tentar acabar com aquela dependência, e sim promover, continuar promovendo a mesma forma, sem muita preocupação com o desenvolvimento econômico, e sim a preocupação com a manutenção do status quo. Tá? Então, as tentativas isoladas de industrialização, como por exemplo o Barão de Mauá, e depois Getúlio Vargas, e depois regime militar, elas enfrentaram várias dificuldades políticas e ideológicas. E hoje, até hoje nós temos aí essa condição capenga de inserção na economia mundial. Tá? O desenvolvimento é dificultado pela preservação dessas estruturas e pelos interesses dessas elites que ainda é possível dizer que ainda dão as cartas sim no continente, e é difícil solução, porque quando alguém procura enfrentá-los não consegue, é bastante complicado enfrentar essa estrutura de dominação existente na América Latina. Os processos de integração, então, eles passam por determinadas dificuldades, algumas delas ficaram muito claras. Aí nesse mapa a gente pode, inclusive, ver as bacias hidrográficas não se conversam, na verdade elas isolam. A Cordilheira dos Andes, ela realmente serve também de um fator de divisão. Tá? O Istmo do Panamá, então, dificulta também uma coesão entre a América do Sul e a América Central. Então, a fisiografia decididamente não ajuda. Ainda com a história também, os vários países que ficaram independentes tiveram estruturas totalmente distintas, né? Então os vice-reinos espanhóis lá tinham ligações diretas com a metrópole. Em razão disso, eles não tinham uma relação comercial e nem mesmo uma infraestrutura que possibilitasse uma integração mais efetiva. E isso basicamente continuou, embora houvesse evidentemente, alguns progressos. Há uma grande dificuldade de nível social também, desigualdades sociais extremas, desigualdades regionais, países paupérrimos com países com melhor capacidade industrial e poder aquisitivo, e mesmo o IDH, né? A educação muito ruim, então isso evidentemente dificulta uma integração mais efetiva, né? Além das dificuldades de origem econômica, a falta de capacidade de investimento e talvez até de interesse político em realmente promover uma integração ao longo da história. Houve muito mais atrito do que ideia de integração. Né? E talvez como fator facilitador nós temos uma aproximação cultural, que se você desconsiderar nosso primeiro slide ali da diversidade, nós temos países que todos falam línguas latinas e bem próximas, e isso pode servir como um fator de amalgamação. E ainda nesse processo de integração, nós tivemos várias tentativas. A primeira tentativa, gostando ou não, foi a própria doutrina Monroe, América para os americanos, que o Brasil, inclusive, aderiu, em particular com a atuação do Barão do Rio Branco no início do século XX. Então a ideia era realmente se livrar das amarras da Europa, e a ideia parecia boa e realmente conseguiram. Mas a doutrina Monroe previa, sim, uma espécie de integração, que as Américas ficassem sob o controle dos americanos. Né? Essa doutrina foi contestada quando os Estados Unidos invadiram o México no início do século XX, e aí Brasil, Argentina e Chile fizeram um pacto a América Latina vai ser controlada mas também Argentina, Brasil e Chile também fizeram um pacto, mas também nunca foram muito coesos. Né? Esse pacto ABC, entre indas e vindas, ele nunca funcionou direito. Tá? Mas pelo menos realmente os Estados Unidos efetivamente nunca interviram diretamente aqui na América do Sul. Na América Central isso ocorreu e ainda continua ocorrendo com muita frequência. Tá? Nós tivemos aí, então, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca e a Organização dos Estados Americanos, que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, paralelamente, ao mesmo tempo que surgiu a CEPAL, que é um órgão da ONU também, com a integração para melhorar as potencialidades da América Latina. Tá? Foi uma tentativa. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, as tentativas foram interessantes. A OEA teve algumas atuações
de caráter mais efetivo e pode-se afirmar que foi relativamente exitosa. Realmente teve algumas atuações, as Américas, de maneira geral, não entraram mais em conflitos de grande monta, então dá para chamar que foram processos exitosos, sim. O CARICOM, que é na América Central, um sistema econômico onde eles comercializam entre si, mas também com extremamente limitado, né? Os da América Andina, a cooperação dos países da América Andina, eles também é extremamente limitado, Bolívia, Chile, Peru, mas também são produtos concorrentes, dificulta muito fazer um comércio e sem a infraestrutura adequada, com a Cordilheira dos Andes dividindo, realmente as conquistas foram muito pífias. A ALCA, que aparentemente parecia ser algo que iria realmente se consolidar, a Aliança de Livre Comércio das Américas, né? Houve uma forte resistência dos países, em particular da América do Sul, e ela acabou não sendo implementada até hoje. Está lá, fez um pacto nisso e tal, mas na prática ela efetivamente não funciona. E a Organização para o Tratado da Cooperação Amazônica, da qual o país faz parte, com os 8 países que dominam as partes da floresta amazônica, ela está em vigor, eu acho que realmente ela é importante, tá? Mas ela também, efetivamente, de prática, a ideia sim é tentar atitudes de preservação da Amazônia, de valorização da Amazônia e de defesa da Amazônia. Nesse sentido, ela também está funcionando a contento. E depois dessas integrações surgiram os novos arranjos políticos e institucionais. Tá? A iniciativa para a integração das repúblicas sul-americanas, isso foi no governo Fernando Henrique, no início desse século, finalzinho do século passado, que acabou redundando na Unasul. Né? A Unasul foi um grande projeto do nosso governo brasileiro, uma tentativa de união dos países da América do Sul, em particular empregando recursos do BNDES, financiamento de obras na Venezuela, na Argentina, a cessão lá da refinaria da Petrobras lá para a Bolívia, a revisão do Tratado de Itaipu com o Paraguai. Então, um grande auxílio do governo brasileiro aos governos socialistas sul-americanos com a ideia de integrar e talvez, evidentemente, sob a liderança do Brasil. Isso meio que ficou capenga, tá? Os governos foram se transformando e agora, efetivamente, agora em 2023, novamente o governo brasileiro está com essa ideia na cabeça e talvez surja realmente alguma novidade em breve nesse sentido. Tá? A teologia da libertação é um movimento que tem deixando suas marcas, né? Efetivamente, ela tem transformado o papel conservador da Igreja Católica e tem adaptado as questões, os partidos políticos que estão dominando o cenário político já há algum tempo, né? Às regras da Igreja Católica. E com o Papa argentino e também favorável a esse clero progressista, ela ganha muita força e tem realmente influenciado bastante o cenário político nos países da América Latina. Existe uma doutrina chamada bolivarianismo, inclusive existe a Aliança Bolivarianista das Américas, onde está lá Venezuela, Bolívia, Cuba, e também sem muita efetividade, mas Bolívar, na verdade, ele tentava realmente a ideia de bolivarianismo, Simão Bolívar tentou que os países que ficassem independentes da Espanha, fossem unificados. Ele não conseguiu e está ali, a ideia de Bolívar veio à tona, o nome dele é bacana e o projeto está lá, né? E em consequência disso, dessa espécie de fuga do domínio norte-americano, né? Nós tivemos uma grande aproximação com os países asiáticos, uma aproximação maior com países africanos e passamos a adotar o BRICS, né? E as relações comerciais e políticas estão em novos arranjos políticos, tá? Bem claramente, né? Embora continuemos as relações amistosas e tranquilas com
com a América do Norte, efetivamente nossa política externa e os nossos arranjos políticos estão bastante diferentes do que eram há poucos anos atrás. Né? Há que se acrescentar que nós temos alguns países da América Latina que fazem parte do chamado Clube dos Ricos, né, que é a OCDE, né, México, Colômbia e Chile. Era um projeto do governo Bolsonaro e está em tratativas a adesão do Brasil. O Lula já disse que não quer, então a gente não sabe em que pé vai ficar essa adesão brasileira, mas o fato é que existe a OCDE desenvolve os comércios, domina o comércio mundial, dita as regras do comércio mundial, e o Brasil, na medida que se afasta disso, fica à margem desse processo. As consequências eu não sei delimitar realmente, mas são mudanças, é aquilo que a gente falou. Nós não temos nos outros vídeos, nós não temos um grande projeto, uma grande estratégia. A América Latina toda não tem, não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. Né? Então, idas e vindas, e aparentemente agora temos um viés de esquerda totalizante, englobante, com a ideia de unir as Américas em torno de um objetivo comum. Pode ser que dê certo. Vamos torcer. Né? O Mercosul a grande realização, sem dúvida nenhuma, dos novos arranjos políticos, né? Já há algum tempo. Né? Brasil, Argentina tinham grandes atritos, à beira de guerra em vários momentos, e conseguiram superar essas dificuldades, e hoje tem uma relação comercial bastante intensa, agregando ali Paraguai e Uruguai, e posteriormente novos países vinculados, né? E realmente os progressos no sentido da complementaridade foram bastante fortes, as relações comerciais são bastante extensas, as relações são tão intensas a ponto de estar se sugerindo até uma moeda única, efetivamente colocar um mercado comum. O mercado comum mesmo ainda não tem, existe uma união aduaneira, né, com tarifas externas comuns, e políticas externas bastante próximas e comuns, né? Acordos muito claros, mas ainda não dá para chamar de mercado comum. Tá? Mas o projeto ainda é chegar a esse patamar. E uma grande novidade, que é uma coisa recente, é a aproximação com a União Europeia. Então, nós, como fornecedores de matéria-prima, em particular produtos agrícolas, a Europa como grande importador de commodities, agora com a guerra de Rússia e Ucrânia, as dificuldades de suprimento do continente europeu tornaram-se patentes. A América é um continente pacífico, embora seja violento, mas não apresenta guerras, pode se mostrar um parceiro de mão cheia para a União Europeia, o que pode sim gerar bastante lucro para nós. Não? O que pode sim. Eu tenho na cabeça, isso pode ser uma viagem minha, mas eu já li artigos nesse sentido, em que realmente, se você não tiver uma associação dos países que fornecem commodities, a exemplo do BRICS, e isso realmente vingar, nós podemos ter um boom de valores, um boom de comércio exterior e de valores agregados a isso, e podemos chegar a uma mudança na situação geopolítica mundial. Sobre os ilícitos transfronteiriços, é um problema muito grave, tá? As taxas de violência, que já sempre foram altas no século XXI, elas dispararam ainda mais. Tá? As razões estão aí, sistemático, né? Não adianta combater uma delas, tem que combater todo, né? Nós temos uma questão de desemprego, fraco desenvolvimento econômico não gera emprego adequado para as populações, a desigualdade social é extrema na grande maioria dos países, o crescimento descontrolado das cidades, embora isso já seja algo parece aparentemente estar sendo superado, né? Mas ainda é um problema com a favelização e áreas ainda que não têm condições de se viver adequadamente. Né? A justiça e o aparato social morosos, ineficientes ou corruptos. Então nós temos sistemas judiciários altamente suspeitos e polícias ou impedidas de trabalhar ou que trabalham mal intencionalmente, uma corrupção generalizada. Então é um problema sério, o que dificulta e muito o combate aos crimes. Né? E as instituições, de uma maneira geral, não têm credibilidade. Então a coisa se pisa em cima e parece que nada acontece. Né? Exemplos patéticos, como liberar o maior traficante que foi preso, foi liberado no dia seguinte, ou proibir as polícias de subir o morro durante mais de um ano. Então, que não ajudam em nada e só vem agravando o cenário, evidentemente.
Sem contar com isso, prisões, presídios superlotados, né? Tráfico de armas intenso. Nós temos uma grande floresta que dificulta uma grande fronteira e um grande tráfico, não só no Brasil, em toda a América, né? Dificuldades extremas de conter esse tráfico de armas e de drogas. Né? Nós temos muita produção de cocaína, só a América Latina que produz cocaína. O Brasil é rota, a Colômbia é produtora, a Bolívia é produtora, a Venezuela também é rota. A exportação é grande para a Europa e para os Estados Unidos. E, evidentemente, falta uma política transnacional de combate, uma política adequada. Tá? Só para enriquecer aqui, 37% dos homicídios do mundo são da América Latina. Tá? Nós matamos mais do que a guerra na Síria. Tá? Então, e somente temos 8% da população mundial. É triste, é uma realidade e é triste. Tá? E aí fica essa pergunta que eu também não vou respondê-la. Existe vontade política de combater o crime? Tá? É uma dúvida pertinente que pode até colocá-la na prova. Tá? E, por fim, falar sobre as migrações populacionais. As causas são mais ou menos as mesmas, né? Pobreza, fome, turbulência política, busca de oportunidades, busca de condições adequadas de sobrevivência. Esse problema foi agravado nos últimos anos com a crise no Haiti e a crise na Venezuela. Em particular, da Venezuela foram para a Colômbia. Aqui no Brasil, todos nós já vimos venezuelanos e haitianos por aqui. Surgiu a necessidade, evidentemente, de integração desse contingente à vida social e o Brasil e os países latino-americanos como um todo têm tradição nisso, né? Em particular Brasil, Argentina e Chile, nós fomos moldados por imigrantes, né? Então isso é bastante normal, né? Como os Estados Unidos também o são. Então, o Brasil, inclusive, tem dado um exemplo muito grande com essa operação acolhida de como fazer para tratar esses migrantes que chegam de mala e cuia e precisam de um tratamento humano. Outra questão das migrações estaria na evasão de cérebros para os países mais desenvolvidos, em particular para a América do Norte, que é um problema já consistente. Né? E as migrações ilegais, em particular do México para os Estados Unidos, elas continuam e também saindo do Brasil e de outros países da América Latina em busca de melhores condições de vida no país americano. Ok, gente, sobre a América Latina é isso. Forte abraço e até a próxima.